Professor, saúde, hein? Saúde. Saúde. Nós estamos aqui com o Pepa Delia. Primeiro vamos molhar, né? Molhar as palavras. Muito gostoso. Tá bom esse cara, hein? Bom, hein? Tá bom. E Pepa Delia, Pedro Paulo Delia, camarada meu, super batera. A gente se conhece, faz muito tempo. E uma pessoa que não só um grande músico, como uma grande figura, uma grande expressão dentro do que é bateria, não só aqui em Campinas, como no cenário brasileiro. Muito conhecido, um cara muito esmerado, e está aqui com a gente trocar uma ideia, correto? O camarada tá já com o quê? 50 já? 52. 52, você vê, né? Fiz. Quando a gente se conheceu, você era muito mais novo que eu. Você foi ter umas aulas comigo, aí ele viu que a coisa não ia funcionar. Acho que tivemos o quê? Uma aula, 2 aulas, e ali partiu para ter aula com o Jaiminho. Foi. Então, acho que o começo do nosso conhecimento foi aí. Eu devia ter uns 12 anos. Então deve fazer 40 anos que a gente se conhece. Faz muito tempo. E aí, nessa época, eu estava a fim de estudar bateria, tocar bateria, não sei o quê. Fiquei enchendo muito meu pai para me dar uma bateria, até que enfim ele me deu uma pinguinzinha. E aí, ele tomou informações sobre quem poderia ser um professor. Aí te indicaram. Aí eu lembro que eu fui lá na sua casa. Sim. Conheci seu pai lá e tal. Aí a gente deve ter tido 1 ou 2 aulas. E aí depois eu comecei com o Jaime. Né? Sim. E aí depois a gente virou colega, né? Sim, fomos. Colega, e aí fomos convivendo e trocando trabalhos e andando junto, fazendo coisas por aí. E a vida dando. É isso aí. Bacana. Pepa Delia fez Unicamp, né? Das primeiras turmas de música popular. Fiz Unicamp. Não, de música popular foi a primeira turma. A primeira turma de música popular. A Unicamp já tinha a música erudita, e naquele ano que eu entrei, foi 89, foi a primeira turma de música popular. Correto. E aí tava lá o Alexis, o Zé Alexandre já estava na Unicamp. O Zé era de Eruda. O Zé era de erudito. Acho que ele estava 1 ou 2 anos na nossa frente. Correto. Marcelo Giorgetti, o Daniel Gon, Belô, o Alexandre Lunsky, o Bilé, uma rapaziada. Uma porrada de gente, o Budi, todo mundo nessa primeira turma aí. Verdade, o Budi, eu conheci o Budi aí também, né? Que a gente montou um trio com o Finazzi, eu, ele e o Finazzi. Finazzi também, da primeira turma. O Finazzi, Turmalino Trio. Turmalino Lucas. Turmalino Trio, foi bom, tirava um samba. Era bom. Tirava um samba maneiro. Eu cheguei a fazer umas subs pra você lá. Sim, com certeza. Fala pra gente um pouquinho da sua ida para São Paulo, quando você aqui acabou o curso, né? E foi uma grande, eu lembro até que foi uma surpresa para a negada, né? Porque dessa galera que tinha aí, praticamente ainda ninguém tinha se aventurado. Acho que o Zé, né, já tinha ido para mexer com a Havana Brasil, alguma coisa assim. Mas acho que o Zé nunca chegou a morar em São Paulo, né? Sim, ele tem um apartamento lá com o Negão, lá com o Ailton Moreno. Hamilton Moreno. Então, acho que pelo fato dele trabalhar muito em São Paulo, e às vezes ele trabalha em dias consecutivos, ele acabou arrumando lugar para ficar lá. Correto. Mas ele nunca realmente morou lá. E eu acho que o Thiago foi mais ou menos na mesma época que eu fui, né? O Thiago, apesar de ser mais novo. E você foi ali para Aroche, Largo do Aroche. Na verdade, a primeira vez que eu fui para lá, eu fui morar junto com o Matsuda, que estava indo para lá também. Sim. E a gente dividiu um apartamento ali em Santa Cecília. Sim, aí eu acho que eu não conheci. Acho que você não chegou a conhecer. Não, acho que não. Mas também foi uma época que eu não estava morando lá. Eu estava querendo ir para lá, então eu ficava uns dias da semana lá, uns dias da semana aqui, tudo. E aí definitivamente fui para o Largo do Aroche, que você conheceu bem. Sim, bem. E foi naquela época que eu comecei a trabalhar com o Jorge Freire. Jorjão, muito louco. E foi uma coincidência que o Jorge morava nesse apartamento. Essa história é verdade. E aí eu lembro de ensaiar no apartamento e ficar encantado com aquele lugar, né? Sim. Lá no centro da cidade, e era um apartamento que já tinha uma salinha isolada. Era uma belezinha. Eu lembro, tinha um banheiro
antigo, com banheira. Porra toda. Não tinha banheira, não. Não tinha banheira? Banheira não tinha. Eu lembro que era um chão aqueles pisos hidráulicos antigos, aqueles ladrilhinhos. Apartamento muito antigo. Muito né? antigo. Muito antigo. Apartamento deve Aquelas ter. o elevador, aquela Porta aquela fotográfica. sanfona. Aquela sanfona. Então você foi pra lá, eu lembro que, né? Não sei quem falou pra mim, pô, o Pepa tal foi tocar, acho que com a Jane do Boc. Né? Então foi a negada, pô, o Pepa conseguiu um negócio bacana lá, tal e coisa. E como é que foi isso daí? Então, na verdade, o contato para começar a ida para São Paulo, na verdade começou aqui, no Dimas Estúdio. No Dimão. O Paulo Pugliese, que era compositor e produtor lá do Dimas. Olha aí, Dimão. Você tá me devendo o depósito lá que eu fiz para você na prefeitura, hein? Olha lá, vai lá. E aí o Paulo me chamava de vez em quando para fazer umas trilhas de publicidade, né? Sim. E aí numa dessas eu conheci o Queco Brandão. Sim. Queco Brandão, que era um pianista de São Paulo, Sim, que vinha gravar as coisas com o Paulo aqui. E aí eu conheci o Queco e a gente se deu muito bem, assim, musicalmente e pessoalmente. E aí o Queco me chamou para trabalhar com a Jane nessa época aí. E aí estava esperando só alguma coisa que tivesse em São Paulo para definitivamente me estabelecer lá. E foi nessa época que, com o convite da Jane e tal, que eu acabei indo para lá. Bacana. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Lógico, você conhece um, conhece outro, e aí um te indica para uma coisa, um outro te indica para outra. Sim. Aí logo depois da Jane eu comecei a trabalhar com o Toquinho. E sempre fazendo outras coisas também, né? As coisas com o Jorge, as coisas com Big Band, música instrumental, né? Você acaba conhecendo um camarada que te Jarbas Barbosa. Rapaziada. Né? O Jarbas eu conheci acho que na gig da Jane, se não me engano. E aí com o Jarbas eu comecei a fazer outras coisas, instrumentais com ele. Cheguei a fazer substituição na banda Mantiqueira, aí conheci a rapaziada toda lá dos metais, o Gil, Proveta, François, Valdir, Jericó, aquela turma toda, né? Eu vejo assim, não só você, mas como o Zé também, como essa primeira rapaziada, né, que fez o curso de música, etc., como uma rapaziada, seria assim, uma nova geração, uma vanguarda em relação assim à minha geração, né? Que era assim um pessoal mais badernado, mas sem muito direcionamento, né? Eu acho que a própria questão de se assumir e fazer um curso superior de música, né? Já é uma coisa que te coloca em uma situação mais de alto comprometimento, né? É verdade, negócio, é né? verdade, mas eu acho que naquela época... Mas era meio porra louca, assim. Naquela época acho que teve uma conjunção de coisas, tanto é que muita gente dessa minha primeira turma são pessoas que a gente ouve falar até hoje, que estão aí, que tem uma carreira sólida, vamos dizer assim, né? Isso se deve, acho que, pelo fato de ter feito um curso, isso estabelecer de fato você numa profissão, e isso de alguma maneira te dá até um comprometimento com aquela carreira que você resolveu assumir, né? Ainda que isso não seja obrigatório, mas o fato de que a gente entrou no curso, toda essa rapaziada que eu falei, já com alguma experiência. Sim, você já tocava com a meninada. Ninguém era... Entrou cru. Ninguém era cru. Sim. A gente já entrou músicos mais ou menos formados, assim, sabe? Entendo. E a gente já sabia o que queria do curso. E não ficou muito rodando lâmpada e tal. O curso da Unicamp foi sensacional. A gente teve experiências ótimas, tanto de conviver com essa rapaziada, né? Eu lembro que eu conheci o Bud fazendo vestibular. Entendo. Né? A gente começou a trocar uma ideia e falar de preferências musicais. E aí só nessa você já começa a ver que tem afinidade com o camarada, né? Sim, não, essa rapaziada toda, a gente pode ter até aquela divergência política, que era, aliás, eu sou o cacique disso daí, né? Eu falo para meus amigos, 90% são o pessoal que tem a cabeça, né, mais do social, da esquerda. Mas na verdade também eu sou um bumbo de festa, eu sou mascarado, né? Eu mais zombo do que... É lógico. E quem não me conhece acha que eu tô... morrendo de amor. Você tem uma preferência pela polêmica mais do que pela política. Como é que é ela?
perco o amigo, mas não perco a piada. Um pouquinho da sua vida, você casado, já se casou, né? Com a Tatinha, quanto tempo já? 12 anos, alguma 13 coisa anos, assim? 13 anos. Eu fui uma vez, há um tempo atrás, já... Quem que queria andar de Kombi ali no apartamento? O João. João queria andar de Kombi, verdade. Nós descemos, ele queria andar de Kombi. Ele ficou até tímido na hora que chegou na Kombi. É verdade. O João tá com 11, isso deve fazer uns 10 anos já. Ele tá meio. Aí ficou tímido na hora de entrar na Kombi. É, eu lembro, numa rampa ali. É, lá do lado da minha casa em Perdizes. Você estava tocando ali no bar com alguém lá, não lembro quem que era. Ah, que você foi ali com o Amador e com o Tony. Com o Tony. Tony Gigli. Tony Gigli. Figura. Tony Gigli. Gente muito boa. Deve estar assistindo a gente, o Tony. Com certeza. Uma vez nós desceu eu, ele e Carcinha também para uma pousada Frangão, um negócio assim, de um amigo dele. Lá em Ubatuba? Em Ubatuba, que foi um... Imagina, né? Nem vamos entrar na conversa, porque... E tem 5 filhos, um já era, né, da uma sua enteada e 4 né, filhos. da Tatinha. E agora, como é que tá o rojão? Como é que tá a grana? Como é que tá a correria? Cara, essa situação eu acho que é uma situação inédita para o mundo inteiro, né? A nossa área que mexe principalmente com encontro de pessoas e com aglomerações foi a primeira a parar e talvez seja a última a voltar. Com certeza. Né? Eu imagino que esse ano a gente não vai ter nada. Não, esse ano que para mim foi pra gente aqui, tá perdido. Você imagina, né? O que tem de cabo aqui? Esses cabos só vão se desenrolar no fim do ano. Então. E realmente. Então foi uma coisa muito. E você tá tentando o quê? Pedalar no quê? Em aulas? Eu fazia aulas presenciais e mudei as aulas presenciais para aulas online, né? Que a gente faz por Skype, pelo WhatsApp e tal. E ainda que não seja a mesma coisa, graças a Deus a gente tem essa tecnologia que pode, de alguma maneira, suprir a falta da presença com essa presença virtual. A questão de aula, né? A questão de aula. Porque eu acho que a questão de show, tem esse negócio das lives e tal, mas é igual aquele jogo de futebol sem torcida, né? Não é com uma torcida só, é sem torcida. É sem torcida. Né? É um negócio que, né, não vou chamar de gambiarra, mas não é o que é, né? O show, o convívio social, porque o show também é um convívio social, né? Você vai ver seus amigos. Então, outro dia eu publiquei um negócio e falei, negado que vai em evento, né, a maioria vai por convívio social, pegação, não vai só assistir. Sim, show, é um público sem dúvida. Sem Mas dúvida. A gente que é músico também. Eu acho que a música é um evento social e um evento político também, né? Porque tudo que envolve relação humana tem a ver com política, né? Sim, sem dúvida. Então, quando você toca, você negocia coisas, né? Sem dúvida. Você toca o tempo um pouquinho para frente, o tempo um pouquinho para trás, né? É sempre essa troca de relações humanas. A música está inserida nesse contexto também, né? Vai mexendo. E socialmente também. Você pega, por exemplo, shows. Shows, a gente circula pelas cidades porque o show é o mesmo, mas o público muda. Sim. Então eu toco um dia em Campo Mourão, um dia em Pau dos Ferros, um dia em Campos dos Goitacazes, e levo o mesmo show e o público que vai mudando. Quando eu faço uma live no Multishow, essa live é transmitida para 1 milhão de pessoas. Então a próxima live não pode ser a mesma, né? A gente vai ter que mudar o show para fazer outro show para teoricamente mudar o mesmo público está lá. É o mesmo bolo, tem que mudar a cobertura, pelo menos. Exatamente. Mudar a cobertura. Você agora está já com o Fábio Júnior já faz um tempo. Faz 14 anos. 14 ou anos, 15, nem sei direito. Puta que pariu. Na verdade, eu entrei no Fábio em 2003. O meu primeiro trabalho com ele foi a gravação de um DVD, que ele a carreira dele estava meio parada, e esse DVD gravado em 2003 tinha como objetivo justamente reerguer a carreira dele. O que, afinal, deu certo, mas na época que eu entrei, a agenda de shows dele estava muito vazia, e eu estava trabalhando com muita intensidade com o Toquinho. E na época que o DVD ficou pronto, teve uma viagem para a Itália, eu lembro que era até agosto, setembro, e aí eu avisei que ia ficar fora esse tempo, porque afinal de contas não tinha nada na agenda do Fábio.
E aí eu senti que não caiu muito bem e o diretor musical da época resolveu chamar outro baterista para ficar naquele tempo. Então, Na gig do Toco. Na gig do Fábio. Do Fábio. Do Fábio de 2003. Uhum. Então eu fiquei fora uns 2, 3 anos e aí fui chamado de novo em 2006. Então tô lá desde então. E Toquinho tem trabalhado? Muito pouco. Muito pouco. O Toquinho Também ele tá com o burro na sombra. Eu não sei quais os motivos, mas o Toquinho é um camarada que ele é muito autossuficiente musicalmente, porque ele canta e toca violão. Ele vai lá com o violão dele e resolve. Põe 20 conto no bolso e vai embora. É Tchau. isso aí. Então mesmo antes dessa parada pandêmica, a gente estava fazendo muito pouco show. Entendo, bacana. Agora, nenhum. Zero. Zero. Você falou que na Itália lá tinha uma história lá que vocês iam lá, que tinha uma moça lá do macarrão, como é que é a história lá do Barilla? Parece que rolou Que tinha um negócio. uma amizade. Com uma... Eu não sei. Eu não sei. Bem, como o negócio aqui é público, a gente não pode entrar, enveredar aí muito por essas... Não, e além do que, tudo isso é fofoca, né? A gente Sim. não pode provar nada, então... Correto. Você voltou agora, está morando aqui em Barão Geraldo, se tornou um dos meus queridos vizinhos aqui. Estamos aqui. O Zé também, Zé está morando aqui, Zé Alexandre. Pois é. Budi Garcia, tem uma galera aqui. Tem uma galera bacana aqui, né? Muito bom, né? Barão é a nossa Vila Madalena aqui. Né? Barão é um lugar muito agradável, né? Remeleixo aqui. É um lugar muito gostoso. Como é que dá de tempo aí, João? 4 minutos. Falta 4? Ah, bacana. Mas então, uma coisa que eu queria falar também sobre esse período de pandemia e sobre as atividades alternativas, eu desde uns 5, 6 anos atrás, eu entrei no ramo de composição de trilhas para televisão, né? Paralelamente à carreira de músico, instrumentista, eu sou um compositor. Pô, mas né? nem eu sabia disso. Não, eu vou te mostrar umas coisas aqui, pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas nem eu sabia disso. E aí eu faço trilhas para TV, e inclusive em sociedade lá com o Tony, com o Amador, com a rapaziada lá de São Paulo. E isso aí é uma atividade economicamente muito interessante. Tem dado... Sabe? E Tem é pingado um trabalho muito gostoso de fazer. Sim. Porque eu não faço coisas sob encomenda. Tem às vezes um briefing que a gente tem que respeitar, fazer umas trilhas mais num clima tenso, mais num clima feliz, mais num ritmos brasileiros, vamos dizer assim. Mas geralmente você vai sentando o pau Mas eu faço põe as o material à composições, disposição do e essas cliente. composições ficam num banco e essas trilhas normalmente são fundo para matérias jornalísticas, né? E aí o sonoplasta lá da televisão vai procurar o que fica bacana para aquela matéria que ele tentar encaixar então a batida tem ali lá no... um camarada cortando uma cana, No berego dela, não sei o que, dele, fala, certo. isso aqui vai um baião legal, não Vai. sei o que, ele procura lá, acha uma música e põe. Ele põe, usa e te paga. Exatamente, Sim, eu recebo bacana. por execução. Essa trilha aqui, por exemplo, ó, outro dia é uma surpresa super agradável. Eu estava assistindo Globo News, aí começou a passar essa matéria aqui. E entrou o som. Hoje a gente confere o que está rolando no Brookfield Eu falei, eu Place. conheço essa música. Dá uma olhada. Essa trilha é minha. Porra, Então é o tipo de coisa que eu faço também. mas aí nem eu sabia. Mas também não tem que saber tudo, né? Porra, eu poderia... surpreendendo. Pô, sensacional. Quer deixar algum canal, algum contato seu, alguma coisa sua Cara, aqui, não? eu tenho um canal no YouTube, mas assim, eu não abasteço isso de maneira nenhuma. Então Entendo. não é um lugar que eu possa ser visto assim. Talvez o Facebook, essas coisas, eu posto minhas coisas profissionais lá. Entendo. Então, essas coisas deve ser um canal bom de contato. Bom demais. Bem, mas quem quer achar, você acha, né? Acha. Igual o nego às vezes pede cartão meu, nego aqui no Campinas, eu falei, bicho, você me acha em qualquer lugar. A coisa mais fácil do mundo é você me achar. Se você não me achar, você acha alguém que me Lógico, acha. sem dúvida. Né? Aqui, ó, Pepa Delia, sensacional, camarada, um
um irmão, um amigo. Pô, isso é A verdade. gente gosta de fazer um rango, a gente gosta de curtir. A gente não fala só de música, porque músico que só fala de música é um pau no cu, você tá entendendo? Ninguém aguenta. Você imagina um médico falando o dia inteiro, porra, tirei a veia cava superior e tava embaixo da alça do apêndice, né? Não ia dar, você tá entendendo? Então, é uma coisa da vida, a gente fala muito sobre a vida, fala muito sobre as coisas. É isso aí. Esse é o primeiro programa aqui do nosso... Ah, eu que estou inaugurando? Inauguração, pô. Que Você, honra, você hein? que abriu o uísque, porra. Tem Sensacional. que durar pelo menos uns 4. Depende de quem vem também, né? Se trouxer aí, sei lá, o Ricardo Cúria, acaba na hora. Pô, tem uma, mas lá deixa quieto. Tem muitos parceiros aí que a gente queria agradecer. A gente com o tempo também vai apresentar, vai divulgar assim, vários parceiros. Como esse negócio foi meio de correria, quero citar um muito obrigado ao pessoal do Bar do Frango, que é o Valtão, o Valdemar, Valdemar é o Ronivon, né? O homem mais bonito de Barão Geraldo. Correto? Pessoal aqui do posto Ipiranga, você tá entendendo? Um abraço para todo mundo e vamos ficar por aqui. Tá bom? Legal. Saúde. João, muito obrigado aí. O João Valeu, aqui João. na técnica, arrebenta tudo, mexe em tudo. João é um cientista, né? É, né? Cientista. Meninado, um abraço. Valeu. Falou.